sobre o conteúdo dado até o momento. Introdução à Química Orgânica, revisão, professora Ana Lídia. A química orgânica é a parte da química que estuda a maioria dos compostos do carbono, chamados de compostos orgânicos. Um grande passo dentro da química orgânica foi quando Euler ele conseguiu um composto orgânico de um composto mineral. O cianato de amônio, ele conseguiu em laboratório ureia. Então, isso derrubou uma teoria que era vigente na época, a teoria da força vital. Com isso, Lavoisier já tinha estudado todos os compostos orgânicos possíveis na época e percebeu que todos os compostos orgânicos tinham carbono. Kekulé foi estudar o átomo do carbono e colocou 3 postulados. Primeiro postulado, o carbono é tetravalente. O carbono faz 4 ligações covalentes, como está aí na figura do átomo do metano. Ele faz 4 ligações, não são 3, não são 5, 4. Todas as ligações do carbono, as ligações simples, são iguais. São iguais. Como você vê aí o CHCl3. Em qualquer posição em que se colocar o hidrogênio na fórmula, essa ligação tem a mesma força, é igual. E os átomos do carbono podem ligar-se formando cadeias. Esses são os postulados de Kekulé. Os átomos de carbono, eles podem fazer ligações simples, representada por um só traço. Isso significa que ele está ali compartilhando um único elétron com outro elemento. Pode fazer ligação dupla, ele está compartilhando 2 elétrons com o outro elemento. E ligação tripla, que são 3 elétrons compartilhados. Mas não esquecendo que no total ele tem que fazer 4 ligações para ficar estável. Os tipos de carbono numa cadeia carbônica. Ele pode ser primário, quando está ligado no máximo a um outro átomo de carbono. Aí vocês veem na ilustração, circulado de vermelho, os carbonos primários dessa cadeia. Carbono secundário, ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. Eles aí estão circulados de vermelho, os carbonos secundários. O carbono terciário, ele se liga a 3 outros átomos de carbono. Então, esse aí está ligado, está circulado de vermelho. Vocês percebem que ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. E quaternário, ele se liga a 4 outros átomos de carbono, também aí circulado de vermelho. As fórmulas, elas podem ser simplificadas na escrita.
né? Você coloca, observe que nos exemplos que estão aí, você coloca o número de hidrogênio, não precisa representar todos os hidrogênios, representa se tem 3 hidrogênios, então você coloca H3, se tem 2 H2, né? Se tem oxigênio. Então você é uma maneira de simplificar a fórmula da cadeia carbônica. Classificação das cadeias carbônicas. Nós temos cadeia aberta e fechada. Cadeia aberta não forma ciclo. Já a cadeia fechada forma um ciclo ou anel. As cadeias podem ser normal ou reta, quando apresenta só 2 extremos livres. Isso se fala em relação ao carbono. E a cadeia ramificada, quando apresenta mais de 2 extremos livres. A cadeia pode ser homogênea, quando não existem átomos diferentes do carbono intercalado na cadeia. E heterogênea, quando existe átomos diferentes intercalados na cadeia, e nós damos o nome desses átomos de heteroátomos. Aí vocês veem o exemplo. Na primeira tem o oxigênio, na segunda tem o nitrogênio como heteroátomo. Cadeia saturada é aquela que só existe ligações simples entre os carbonos. E a cadeia insaturada é quando apresenta pelo menos uma ligação dupla ou ligação tripla, entre os átomos de carbono. Aí você tem um exemplo do propeno e do propeno. Isso é em relação aos carbonos, não confundam com outros elementos. Cadeias fechadas podem ser homocíclicas ou heterocíclicas. Homocíclicas é quando no anel só existem átomos de carbono. E cadeias heterocíclicas é quando há um átomo diferente na cadeia carbônica. Cadeias alicíclicas não contêm núcleo benzênico. E cadeias aromáticas são cadeias que contêm esse núcleo benzênico. Vocês têm aí os exemplos de cada um desses tipos. E aqui um esquema geral que lhe dá uma ideia da classificação das cadeias carbônicas. Ela pode ser aberta e aí se classifica quanto à ramificação, quanto ao tipo de ligação, quanto ao tipo de átomo, ou fechada, que pode ser aromática e não aromática, ou alicíclica. Até a próxima aula.